eu vou explicar para vocês sobre a primeira vacina, mas antes eu vou contar para vocês como que o mundo era antes das vacinas. Bem, antes do final do século XVIII, que foi quando as vacinas foram criadas, o mundo já tinha passado por diversas epidemias e pandemias, que possivelmente já mataram mais de bilhões de pessoas. Segundo a maioria dos estudos, a doença mais mortal até os dias de hoje foi a varíola. E naquela época, a única maneira de você ficar imune a doenças infecciosas era você contraindo a doença e seu corpo adquirir uma certa imunidade, ou, no caso da varíola, com a variolação. Mas o que era a variolação? Alguns documentos chineses do século XVI mostravam uma técnica que eles usavam para fazer com que as pessoas adquirissem certa imunidade à varíola. Essa técnica era chamada de variolação, que consistia em pegar algumas feridas das pessoas que tinham varíola, porque para quem não sabe, a varíola causava várias feridas e erupções na pele. Eles esperavam essas feridas secarem e sopravam no nariz de outras pessoas. Isso fazia com que as pessoas que sofressem isso adquirissem uma certa imunidade à varíola, ou seja, se elas pegassem varíola de novo, elas não ficariam tão doentes e certamente não morreriam. Mas a variolação não era um método muito eficaz, porque além de ser muito doloroso, a pessoa poderia injetar as feridas erradas, menos secas, e a pessoa poderia morrer com a varíola tentando ficar imune à varíola. Essa técnica, porém, que também era usada na África, é bom falar sobre isso, essa técnica também foi muito importante porque essa técnica foi levada para a Europa pelos chineses e para a América pelos africanos que foram levados para lá como escravizados. Mesmo não sendo uma técnica tão segura quanto as vacinas, foi uma técnica muito importante e um desenvolvimento da tecnologia. Agora falando diretamente sobre as vacinas. Bom, eu acho que vocês não sabem disso, mas quem ajudou muito na descoberta das vacinas foram as vacas. Porque no século XVIII descobriram que as pessoas que cuidavam de vacas na Inglaterra tinham menos chances de morrer pela varíola. Ninguém conseguia entender por que isso acontecia, mas depois foram descobrir que existia uma mutação genética para a varíola que atacava os bovinos, e quando essa mutação era passada para os humanos, ela não era tão grave, ou seja, os sintomas eram bem mais leves. E já deixavam o corpo humano mais imune à varíola humana, ou seja, a varíola bovina provocava uma certa imunidade à varíola humana para os humanos que contraíssem ela. No finalzinho do século XVIII, um médico chamado Edward Jenner, percebendo essa característica da varíola bovina, pegou feridas de camponesas que ficavam levemente infectadas pela varíola bovina e também de vacas que estavam contaminadas com a varíola bovina. E injetou essas feridas com o vírus. Injetou o vírus, que era pego dessas feridas, num menino de 8 anos. Esse menino ficou doente, mas ele se recuperou. E depois esse médico fez uma coisa muito doida, que hoje seria considerado extremamente antiético. Ele pegou o vírus da varíola humana, um vírus que matava milhões, e colocou dentro desse menino. E esse menino não ficou doente. Ou seja, funcionou. Foi criada então a primeira vacina. Esse cara foi considerado um herói na Europa e em 1803 foi promovida a primeira vacinação gratuita, a vacinação em massa gratuita do Reino Unido. 50 anos depois, esse processo de vacinação se tornaria obrigatório lá no Reino Unido. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês que pode ser até semelhante com os tempos atuais. Bem, na época que a vacinação obrigatória foi criada, muitos religiosos extremos não quiseram vacinar os seus filhos. Isso porque eles achavam que as pessoas iam se tornar parcialmente vacas, pois o vírus era tirado dos bovinos. Mas deu tudo certo e não surgiu nenhum homem metade vaca. Foi nessa época que a expectativa de vida no Reino Unido começou a aumentar, porque as pessoas estavam vacinadas e também não pegavam mais varíola, que era uma doença extremamente mortal. Essa técnica, a vacinação, foi levada para toda a Europa e em um ano que a Alemanha vacinou sua população, 5 anos depois, só 5 casos de varíola foram registrados no país. Vários aprimoramentos foram acontecendo para que a vacina tivesse o formato que a gente tem na nossa cabeça, a seringa com o líquido dentro e injetada nas pessoas, sem você sentir praticamente nenhuma dor. Estudos mostram que as vacinas podem ter salvado milhões, centenas de milhões de pessoas.
O que faz sentido, já que quando as pessoas eram vacinadas em massa, a expectativa de vida dos países que essas pessoas foram vacinadas começaram a aumentar. Depois de algum tempo foram criadas vacinas para outras doenças, como o sarampo, que eu estava conversando com a minha avó e ela conta que o sarampo, na época dela, era preocupação de muitos pais, porque as vacinas não eram tão difundidas aqui no Brasil. Vacinas contra a tuberculose também e até nos nossos tempos atuais contra o corona. Quando as vacinas chegaram ao Brasil, seus principais fabricantes eram a Fiocruz e o Instituto Butantan, assim como nos dias atuais. Esses dois, inclusive, que são referências mundiais. Eu vou falar sobre as vacinas obrigatórias no Brasil. A maioria dessas vacinas, boa parte delas são tomadas durante as 15 primeiras semanas do ser humano. Então, são tomadas na sua infância, enquanto você ainda faz parte do berçário. Então, a gente tem que tomar a vacina da hepatite A, poliomielite, tetraviral, que abrange 5 doenças: catapora, rubéola, cachumba, varicela e sarampo, e a meningococciga. Elas protegem meio que a vida, durante a vida toda, mas como casos da tetraviral, você tem que tomar 3 doses. Eu não coloquei no slide, mas também tem a vacina do tétano, que você toma de 15 em 15 anos. Mas fora essas vacinas, todas as meninas têm que tomar a vacina do HPV. Elas são tomadas em idades específicas e são apenas 3 doses das vacinas. Vou falar sobre a vacinação e a biotecnologia juntas. A produção da vacina, como mostrado no slide e como todo mundo conhece, ela está totalmente ligada com a biotecnologia. E só está realmente ligada com a biotecnologia pelo fato de que essa tecnologia faz com que as vacinas se tornem mais seguras e mais eficazes. Durante uma entrevista com o Marcos Freire, ele falou a seguinte frase: a produção da vacina tem um comportamento forte de biotecnologia, e hoje temos processos biotecnológicos muito mais complexos. Então isso basicamente mostra todo o avanço que as vacinas estão tendo por conta da biotecnologia. A biotecnologia, ela proporciona pra gente a revolução das diversas partes em todas as áreas. Exatamente o que está escrito no slide é exatamente o que representa. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a vacina do DNA, igual está mostrado no slide. E eu vou explicar um pouquinho também com a vacina do RNA. Bom, a vacina do DNA, ela é conhecida como uma vacina gênica. Ela não baseia no vírus em si, mas ela usa a informação genética dele. Então, com essa informação, ela codifica a proteína do organismo patogênico e se utiliza para seu próprio hospedeiro. Essas proteínas são chamadas de antígenos, que é o que a gente sabe que ativa o sistema imunológico e produz os nossos anticorpos. Então, é de extrema importância. A partir disso, ele funciona como qualquer outra vacina. Quando ele entra em contato com o vírus, o organismo não adoece. Ou se ele adoece, se ele fica doente, ele apresenta uma reação mais leve, que em casos como gripe, você pode pegar uma febre ou ficar com o seu nariz escorrendo. Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre a vacina feita com RNA. Ela é diferente das que são mais conhecidas, que utilizam os vírus inativos ou vetores. Elas se aproveitam do processo natural das células para sintetizar as proteínas. Então, nós podemos dizer que a vacina RNA consiste numa fita de mRNA, responsável por codificar o antígeno da doença. Como explicado acima, o antígeno é o anticorpos. No caso da Covid, que é o exemplo mais citado atualmente, esse antígeno é o SARS-CoV-2. Então, qualquer fita de mRNA da vacina adentra as células do corpo, que elas utilizam desse fato para produzir o antígeno. Então, é basicamente isso que diferencia a RNA do DNA. Mas falando assim em termos melhores, para vocês entenderem melhor, o caso da vacina do DNA, a entrega da mensagem ela é feita a partir de um pequeno pulso eletrônico, então ele empurra a informação para a célula. Já a do RNA, ele é um aperfeiçoamento melhor, então ele se desenvolve melhor e não é necessário esse empurramento, digamos assim, ele vai por si só.
Os benefícios de se tomar uma vacina fazem o risco de se pegar uma infecção valer a pena. Porque quando a gente toma uma vacina, os agentes patogênicos dela são inseridos no nosso organismo. E esses mesmos agentes são os causadores da doença que a vacina deve proteger. Isso acontece porque os nossos anticorpos começam a ser produzidos de uma maneira específica para aquela doença. Algumas vacinas podem apresentar contraindicações específicas, que devem ser comunicadas previamente ao ato da vacinação. Além disso, é importante destacar que em alguns casos a vacinação pode ser adiada quando o indivíduo apresenta doenças agudas febris graves. E as vacinas são avaliadas e aprovadas por institutos reguladores muito rígidos e independentes. No Brasil, essa função cabe à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo da vacina em si é preparar o nosso organismo para a possibilidade de contato com o agente causador da respectiva doença. E, consequentemente, o organismo vai agir para impedir o desenvolvimento dessa doença. Essas empresas responsáveis por fazer vacinas, as principais no caso são a Fiocruz, Bharat Biotech, Sinovac e a Vector Institute, ou Instituto Vetor, traduzindo para a nossa língua. A AstraZeneca usa a tecnologia do vetor viral, ou seja, um adenovírus que infecta chimpanzés. É manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína S, o SARS-CoV-2, conhecida como Spike. Coronavac, a vacina do Butantan, que utiliza a tecnologia de vírus inativada, ou seja, o vírus morto. Ao ser injetado no organismo, o vírus não é capaz de causar uma doença, porém induz uma resposta imunológica, ou seja, a criação. A Pfizer tem a tecnologia baseada no RNA mensageiro. O RNA mensageiro é modificado com nucleosídeo que irá codificar a glicoproteína de pico viral, proteína SARS-CoV-2. Esse RNA mensageiro é sintético e sua função é passar instrução ao organismo para a produção de proteínas, estimulando a resposta do sistema imune. A vacina Janssen tem tecnologia parecida com a AstraZeneca. A base é um vetor viral, porém o adenovírus é bem específico, modificado geneticamente para não replicar em humanos. É uma vacina com alta potencialidade imune e por esse motivo é aplicada com dose única.